Olá, bem-vindos ao canal Ervalingotas, o nosso espaço de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade no nosso estudo sobre a oração, hoje estudaremos o versículo 11 de Mateus 6. Mas antes, vamos fazer a nossa oração inicial? Senhor Deus, Pai Celestial de todos os céus e terra, louvado, exaltado, santificado é o Teu nome. Estamos aqui, Pai, para continuar o estudo sobre a oração. Estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais desse ensinamento deixado por Ti, ó Jesus, aqui quando estiveste conosco, Senhor. Pai querido, queremos, Senhor, compreender todos os ensinamentos que o Senhor deixou na oração do Pai Nosso. Peço ao Pai que derrame a Tua unção, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, o nosso coração, ó Pai. Peço a Tua presença, ó doce Espírito Santo. Abençoa cada um dos nossos amigos que estão participando deste estudo, Senhor. E não nos deixe, Senhor, desviar as nossas atenções para absolutamente nada, independente do que aconteça. Fica conosco, Senhor. Instrua-nos, ó Pai. Seja o nosso mestre. É o que eu te rogo e que te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém. Como eu disse, vamos continuar com a oração do Pai Nosso. No verso 11 de Mateus 6, fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas eu quero ler com vocês a versão da Bíblia King James, que diz assim: dá-nos hoje o nosso pão diário, que é o tema do nosso estudo hoje, que é o nosso pão diário, é o título do nosso estudo. E aí, como que está o seu dia hoje? Já fez a oração do Pai Nosso? Já pediu pelo pão de hoje? Quando nós lemos a palavrinha pão, automaticamente a nossa mente nos leva ao alimento. Pensamos logo em comida. Afinal de contas, comer é muito bom, não é verdade? Pensamos em alimento físico mesmo, arroz, feijão, pão, lasanha e tudo que a gente gosta. Mas, se a gente for aprofundar um pouco mais no contexto bíblico, a palavra pão aqui, ela está falando sobre três coisas que estão automaticamente interligadas. Está falando sobre sustento, sobre dependência e sobre confiança. Sim, dá-nos hoje o sustento que precisamos para hoje. Aí você vai falar assim: sustento, Jenny? Sim. O que é que nos mantém firmes, de pé, resistentes para a batalha do dia a dia? O alimento. Então, é sustento. Mas aí você vai falar, somente sustento físico? Não. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso e fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos falando sobre o sustento físico, sim, que é o alimento, sustento da nossa saúde, sustento da nossa saúde física, né? Os nossos órgãos, o nosso corpo, sustento da nossa saúde mental, sustento da nossa saúde financeira e sustento da nossa saúde espiritual. Sim, estamos pedindo que o Senhor venha nos sustentar em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Estamos aqui permitindo que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar resistência para conquistarmos tudo aquilo que precisamos. Se nós formos observar de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, lá em Gênesis 2, quando vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no Éden, nós vemos que o Senhor ali já tinha dado para o homem tudo aquilo que ele necessitava para o seu sustento.
No jardim do Éden, o homem ele não precisava fazer absolutamente nada para conquistar o seu sustento, pois o sustento já estava ali, fácil, à sua mão. Porém, com o advento do pecado, o homem passou a ter que lutar para conquistar aquilo que o Senhor já tinha deixado ali de fácil acesso para ele. Pois, de uma certa forma, o homem, quando escolheu pecar, ele também aceitou a perder aquilo que veio fácil na mão dele. Foi fácil, embora. Mas, em momento algum, Deus, quando falou, com o suor do seu rosto conquistará o seu pão, Deus falou assim, eu não vou te ajudar, eu não vou te dar suporte, eu não estarei com você, de modo algum. Pelo contrário, o Senhor só falou para o homem, a partir de hoje, com o suor do seu rosto. O que é? Você vai ter que plantar, você vai ter que regar, você vai ter que colher, você vai ter que esperar o tempo determinado das coisas acontecerem, o seu ciclo de começo, meio e fim, para poder colher o seu sustento. Isso era o que Deus estava querendo dizer ali, com o suor do seu rosto conquistará o seu pão. Mas o homem, devido ao pecado, logo se sentiu o quê? Rejeitado e desprezado por Deus. E com isso, ele achou que apenas com a sua própria força, ele iria conquistar todos esses objetivos. Ele se esqueceu de colocar Deus no projeto dele de conquista das suas necessidades. E aí, nos remete a Provérbios 16, que nós estudamos, que lá na série de estudos sobre Provérbios, né? Quando nós estudamos lá, nós vimos que apresentai todos os vossos planos ao Senhor, pois é dele que vem a realização dos planos. O homem pode fazer projetos, pode fazer planos, mas é o Senhor quem nos concede a realização deles. Não é mesmo? Então, a gente vê que sim, nós continuamos dependentes, isso mesmo, a gente chegou no dependentes de Deus. Sim, não é porque o Senhor falou que nós temos que conquistar o nosso sustento que nós ficamos independentes, de modo algum. Desde o ventre, um belo exemplo disso é que nós somos dependentes para nos alimentarmos. Quando um bebê ele é gerado, ele precisa do cordão umbilical para se alimentar, para pegar todos os nutrientes para crescer forte e sadio. Então, aí nós nascemos, crescemos e para nosso desenvolvimento nós somos dependentes. Somos dependentes do pai e da mãe, crescemos, somos dependentes, por exemplo, dos mais velhos para nos ensinar, os professores para nos ensinar. Então, a vida inteira nós somos dependentes uns dos outros, porque Deus nos fez para nos relacionarmos. Deus não nos fez para vivermos sozinhos e isolados. Estamos numa fase agora de isolamento, mas não estamos separados, né? Podemos estar cada um no seu cantinho, é verdade, mas a gente continua se relacionando, porque para comprar, para vender, para sobreviver, nós dependemos uns dos outros, sim. E é ilusão achar que nós somos independentes, principalmente de Deus. Nós não somos independentes, pois tudo vem dele, todas as coisas pertencem a ele e nós somos sim dependentes dele. Um bom exemplo que Deus quis ensinar para nós como confiar isso. Agora a gente pega a dependência e liga ao confiar. Na provisão de Deus, a gente encontra lá em Êxodo 16. Quando o povo de Deus saiu do Egito, sim, se você fizer uma retrospectiva, se você já estudou o livro de Êxodo, você vai ver que na véspera de sair ali, na comemoração da Páscoa, o Senhor mandou que o povo dele preparasse os pães asmos, preparassem o cordeiro e tudo que sobrasse seria de alimento para a saída deles, pois tudo já estava pronto para eles saírem. Deus mandou eles fazerem as malas para saírem do Egito, pois depois daquele dia, depois da morte dos primogênitos,
Faraó os expulsaria. Então, eles já saíram do Egito com uma provisão. Eles já saíram com água, eles já saíram com alimento pronto na bagagem, né? Eles não foram para o deserto sem nada. Não foi isso. Deus já vendo que lá na frente eles iam precisar se alimentar, Deus mandou com que eles preparassem tudo, ok? Então, só que você vai andando, você vai viajando e o caminho era longo, o alimento acabou. Em algum determinado momento, a água acabou, o alimento acabou. E aí é a hora que o povo começa com a murmuração, reclamando da falta de alimento. E é quando Moisés e Arão oram ao Senhor e o Senhor fala sobre o maná, exatamente. Deus derrama sobre eles o maná. Porém, Deus deixa uma ordem aqui que o povo teria que ser submisso. Uma quarta palavra aí que um quarto verbo, né? Que a gente encontra aqui. A submissão na dependência da provisão diária. Sim, provisão diária. Por isso que Jesus fala, o pão nosso de hoje, o pão nosso diário seja nos entregue, né? Então, a provisão diária viria. Então, todos os dias, o Senhor derramaria sobre eles o maná e eles teriam que colher a porção para aquele dia, a não ser no sexto dia, pois no sábado o Senhor não derramaria o maná, pois Deus ali já estava ensinando eles a confiarem, a dependerem dele e confiarem na palavra de Deus, que Deus é fiel e justo em cumprir as suas promessas, as suas palavras. Então, ali, tanto é que muitos não confiaram, falaram, amanhã vai mandar coisa nenhuma, amanhã não vai vir, amanhã não vai ter isso. E aí muitos deles foram colher a mais. E quando colheram a mais, o que aconteceu? Virou verme. Exatamente, estragou e encheu de verme. Então veja, Deus ali, ele estava ensinando ao povo a ser sim dependente e confiar, se submeter à ordem, se submeter a uma diretriz e confiar que o Senhor ia suprir todas as necessidades do povo, né? E quando foi na sexta, Deus derramou, o povo colheu em dobro e no sábado não estragou. Olha só, a fidelidade de Deus quando ele fala, segue os meus direcionamentos, segue os meus princípios, vai pela minha que você vai se dar bem, entende? Então aqui a gente precisa entender que a submissão, a dependência do pão de cada dia ali é muito importante. Um outro exemplo que a gente ainda encontra lá em Êxodo, quando o povo de Deus ele foi cercado pelos amalequitas. Não sei se vocês se recordam da palavra. E ali o Senhor falou para o povo se preparar para guerrear contra os amalequitas e o Senhor deu uma ordem para Moisés para que ele ficasse intercedendo em todo o momento da luta. E se você se lembra bem, enquanto Moisés estava lá com as mãos levantadas, orando, intercedendo, que também tem um sinal de rendição, de que o povo ali estava submisso à bênção de Deus, estava sendo dirigido, estava sendo guiado pelo Senhor. Ali era um momento de confiança da provisão de Deus, de que o Senhor faria com que eles ganhassem. Por quê? Quando os braços de Moisés cansaram e ele abaixou os braços, o que aconteceu? O povo começou a perder para os amalequitas. Mas, tanto é que Deus mandou que ele levasse Ur e Arão. Ur e Arão colocaram as duas pedras, uma de cada lado, e apoiaram os braços de Moisés e deram suporte ali, estavam dando apoio para Moisés durante a luta ali, para que ele mantivesse as suas mãos levantadas. E o povo venceu essa batalha. Veja, a nossa dependência e a confiança de que Deus está conosco é fundamental. E por isso que Jesus fala para que oremos todos os dias. Por isso que a oração fala,
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o nosso pão diário, para hoje, aqui e agora. Significa que todos os dias temos que ir lá declarar que o Senhor é o nosso sustento, que nós somos dependentes e que nós confiamos que Deus é fiel e justo e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Veja, Jesus, quando ensina isso ao povo, ele está fazendo um desafio de quê? De prova de fé, para que confiemos em Deus. Confiemos que o Pai vai suprir todas as nossas necessidades. E por isso eu quero repetir esse desafio que Jesus deixou para nós. Apresente ao Pai diariamente todas as suas necessidades. Não importa, mas isso é tão minúsculo, isso é tão pequeno, eu vou incomodar Deus com isso? Sim, você vai incomodar Deus com isso. Porque para Deus isso não é um cômodo, isso é um prazer. Apresente a Ele todas as suas necessidades. Apresente para Ele todas as vossas ansiedades. Jesus disse: por que vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber e de vestir? Se o vosso Pai Celeste cuida dos pássaros dos céus, olhe para os pássaros, veja se eles não têm o que comer. Olhe para as flores do campo, vejam se elas não têm com o que se vestir. Se os lírios do vale, as flores do campo se vestiram melhor do que Salomão em toda a sua glória. Percebe? Então, tire de você os anseios, trazei sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, diz a palavra. E mais, vai além. Apresenta a ele os seus sonhos, apresenta a ele diariamente os seus projetos, apresenta ali aquele sonho mais oculto que só você sabe. Eu acredito piamente que se você confiar que Deus é fiel e justo e que Ele vai suprir sim as suas necessidades, você verá um grande milagre acontecendo na sua vida. Assim você vai poder dizer que você entregou tudo nas mãos dele. Cada vez que você orar e falar: Pai, o pão diário nos conceda. Conceda saúde, conceda fé, conceda alegria, conceda sustento, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Conceda, Pai. Sabe, Pai, tem esse sonho tão profundo que eu desejo tanto que aconteça. Conceda-me, Senhor, em nome de Jesus. Jesus disse: tudo que pedides em meu nome, crendo. É fundamental crer. Não duvide em seu coração, mas creia que o Senhor é fiel e justo e Ele vai conceder. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?